Olá, irmãos! Estamos iniciando mais uma videoaula, dando sequência à nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Nós hoje estaremos estudando a última lição desse trimestre, segundo trimestre de 2020, falando sobre a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com a promessa, com o Espírito Santo da promessa. Nós estaremos estudando a lição de número 13, dando sequência aí ao livro a carta de Paulo que escreveu aos Efésios. Nós estaremos estudando hoje a batalha espiritual e as armas do crente. O texto áureo está registrado em Efésios, no capítulo 6, versículo 11, que diz da seguinte forma: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A leitura bíblica em classe, o texto base para o nosso aprendizado, para a nossa aula de hoje, está em Efésios, no capítulo 6, versículo 10 até o versículo 20. Essa leitura é a leitura base para o nosso aprendizado da aula de hoje. E nós estaremos estudando o capítulo 6. Nós vimos estudando aí na sequência. Hoje nós finalizamos no capítulo 6 da Epístola de Paulo aos Efésios. E nessa aula, nas aulas passadas, nós falamos sobre alguns deveres da lição passada. Na aula passada, alguns deveres conjugais entre o marido e a mulher, deveres dos pais para com os filhos e os filhos para com os pais, e também os deveres dos escravos e senhores. E nessa aula nós estaremos concluindo a Epístola de Efésios. Nós veremos que Paulo ele incentiva a igreja para batalhar contra os ataques que viriam e manter a posição de soldados de Cristo, usando toda a armadura que Deus tem nos concedido, tem nos confiado para a batalha espiritual. Esse é o assunto da nossa aula. Nós vamos estudar aí sobre a armadura de Deus. A armadura que Deus tem para aqueles que o servem. O interessante é que ele fala que nós devemos usar toda a armadura de Deus. Não só alguns itens da armadura, mas todos. A lição é dividida em 3 pontos. O preparo espiritual do crente para a batalha é o primeiro ponto. O segundo, conhecendo o campo da batalha espiritual, e o terceiro, as armas espirituais indispensáveis para o crente. Paulo ele começa no capítulo 6 com incentivo, falando sobre os deveres, até o versículo 4. Versículo 4 ele fala para os pais e filhos. Versículo 5 até o versículo 9, ele fala dos deveres dos escravos e dos senhores. A partir do versículo 10, ele começa da seguinte forma: finalmente, encerrando a sua fala, ainda com um assunto, ele fala: fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Então, fortalecidos na batalha do Senhor. O homem, ele não tem poder em si mesmo. Mesmo quando trata das coisas espirituais, o homem não tem poder em si mesmo. Mas lhe é conferido esse poder quando ele está em comunhão com o Senhor através do Espírito Santo. Por isso a expressão fortalecei-vos no Senhor. Então, para se ter força, tem que estar em comunhão com Deus. Para ter poder, o poder que Deus nos concede, nós precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, de uma vida em santidade e cheia do Espírito Santo. Esse é o caminho para a vitória do crente. Aquele que quer batalhar, aquele que entrou na luta, na guerra, ele tem que estar fortalecido na presença do Senhor. E esse é o caminho para a vitória. Conhecer a Bíblia sem obedecer, ir à igreja sem se converter genuinamente, não é o bastante para vencer as batalhas espirituais. O fato de eu pertencer a uma igreja, eu ir à igreja aos domingos,
conhecer alguma parte da Bíblia, porém sem a devida obediência, isso não me concede poder. Isso não é o bastante para vencer as batalhas diárias, as lutas que nós enfrentamos constantemente no nosso dia a dia. Portanto, nós devemos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. De que forma? Buscando mais o Senhor, buscando a renovação da mente, uma vida em santidade, buscando a presença do Espírito Santo para que possamos ser fortalecidos e cheios da sua presença. E o Senhor, ele tem um arsenal à disposição daqueles que estão na batalha. Basta somente nós sabermos usá-los e buscá-los na presença do Senhor. Vigilantes é o subtópico 2 do ponto 1, vigilantes em toda oração e súplica. Aqui Paulo fala sobre a oração, algo essencial para a vida do cristão. A necessidade da oração. Não se pode entrar nessa batalha, não se pode entrar nessa luta sem a oração, essa arma tão essencial na vida do cristão. Ao longo de todo o período da igreja, ao longo de toda a narrativa bíblica, nós podemos observar que aqueles que venceram sempre foram por meio da oração, da direção de Deus. Então nós devemos buscar em Deus através da oração. Orando em todo o tempo, em todos os momentos, nós devemos estar em oração. Não é necessário estar num templo, não é necessário estar em casa para estar em oração. Mas em todos os momentos eu posso estar em oração, ligado meu pensamento com Deus. Significa clamar em qualquer circunstância e oportunidade. Deve sempre estar acompanhado de o quê? Da vigilância. No entanto, muitas pessoas que oram, mas não vigiam, o seu sacrifício às vezes se tornam em vão. Então, a oração ela deve ser acompanhada da vigilância, pois a vigilância, essa nos preserva das astúcias do inimigo. Eu posso ser um homem de oração, eu posso ser uma pessoa de oração, mas se eu não tiver vigilância, eu estou fadado, talvez, a cair nas astúcias, nas armadilhas que o adversário das nossas vidas ele tem lançado, tem colocado à frente do crente, principalmente daqueles que não têm essa arte de oração e vigilância. Então, esses dois itens, eles devem estar lado a lado, oração e vigilância. O segundo ponto, nós falamos aí no primeiro, sobre o preparo espiritual do crente para a batalha. Para batalhar, nós devemos estar o quê? Fortalecidos na batalha do Senhor. Devemos estar usando as armas, conhecendo as armas, para sabermos usá-las, para sermos preparados para a batalha. E, em segundo lugar, vigilante em toda a oração e súplica. Então, a oração, a súplica, a vigilância é algo essencial para o preparo espiritual para o crente na batalha. Agora, nós devemos conhecer o campo de batalha. Qual é o campo de batalha? Onde é que nós vamos lutar? O próprio Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne, não é contra seres humanos, mas é contra as potestades. No versículo 12, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então nós devemos conhecer o nosso campo de batalha. Vamos lá. Primeiro subtópico aí do segundo tópico, as astutas ciladas do diabo. As ciladas do diabo significa as armadilhas articuladas perversamente para combater contra a vida do cristão. Todo laço, tudo aquilo que o adversário das nossas almas lança para ver o crente cair. O adversário das nossas almas é o diabo, que significa aquele que é o caluniador, acusador.
E qual que é o seu objetivo? Matar, roubar, destruir. Seu propósito é destruir a igreja de Cristo. Suas astúcias são confundir o que é verdadeiro com uma mentira ou uma mentira se passar por verdade, deturpar as sagradas escrituras, dissimular e induzir a dissimulação, falsos sinais, acusações, semear a incredulidade, promover ideologias anticristãs. Por isso nós devemos estar revestidos de todas as armaduras de Deus, das armas espirituais que o Senhor tem disponível para todo aquele que entra na batalha. Então nós conhecemos as astutas ciladas do adversário, do inimigo das nossas almas. Nós temos que conhecer o nosso inimigo, conhecer com quem nós vamos batalhar e lutar. Segundo, o conflito contra o reino das trevas. A nossa luta não é contra seres humanos, não é contra carne, não é contra sangue, mas a nossa luta ela é espiritual nas regiões celestes. Nossa batalha ela não é física, não usamos armas físicas. Nosso conflito é contra as hostes da maldade que mantém os homens presos na escuridão. Por isso nós devemos usar armas espirituais. Sendo uma batalha espiritual, ela pode acontecer no âmbito individual ou coletivo. Então nós devemos estar preparados, conhecendo o nosso adversário e saber quais armas usar para combater o inimigo das nossas almas. As agências das potestades do ar. Essas forças que marcham contra a igreja, pois o inimigo das nossas almas, ele sabe que o seu tempo está próximo, então ele está investindo pesado contra a igreja do Senhor. E nesse tempo nós devemos mais nos preparar para a batalha, para a luta, para combater e para vencer no nome de Jesus. Essas forças que marcham contra a igreja, que são os principados e potestades e príncipe das trevas e das hostes espirituais da maldade, são caracterizados por 3 aspectos. Que aspectos são esses? Eles são poderosos. Os príncipes das trevas são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo exercem domínio. Então, eles têm poder. E para lutarmos contra ele, nós precisamos estar preparados, devemos estar fortalecidos no Senhor para combater esses líderes, essas potestades. Outro aspecto, eles são malignos. As hostes espirituais da maldade são aqueles que empregam o propósito de destruir a igreja. É o que nós vemos na atualidade, qual nós estamos vivendo, quantas artimanhas, quantas estratégias, quantas ciladas do adversário das nossas almas ele tem usado contra a igreja, seja no âmbito da educação, da sociedade, da cultura, de todas as formas tem lutado contra a igreja incansavelmente, porém nós podemos observar que o próprio Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Basta resistirmos, lutarmos e estarmos fortalecidos no Senhor, usando as armas espirituais para que nós possamos prevalecer, caminhar e vencer no nome de Jesus. São astutos, é o terceiro, agem sutilmente com o propósito de destruir a igreja. Na verdade, esse é o segundo. Mesmo com todo esse império do mal, a igreja é exortada a não temer e lutar contra, pois o Senhor está conosco. Romanos, no capítulo 8, versículo 31, diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, o Todo-Poderoso, Ele está ao nosso lado, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos
treina, é Ele que vai à nossa frente, Ele é o nosso general. Então nós somos vencedores em Cristo Jesus. Mas para isso nós devemos estar preparados, estarmos em oração, vigilante, usando todas as armas espirituais. E o terceiro ponto vai dizer sobre as armas espirituais indispensáveis aos crentes. Quais são essas armas? Nós temos as armas de defesa e nós temos as armas de ataque, como nas guerras. No entanto, nós estamos em uma guerra, portanto, uma guerra espiritual. Primeiro, as armas completa de Deus para a sua igreja. Paulo ele utiliza uma figura de linguagem fazendo uma comparação de um uniforme de um soldado militar romano, e ele usa alguns termos. O termo de toda a armadura é panóplia, que significa armadura completa. Então, quando nós lemos lá no texto, ele fala que nós devemos usar toda a armadura de Deus, para que possamos resistir e ficar firmes. É uma armadura completa de um soldado fortemente armado. Nós somos advertidos a não usarmos as nossas próprias armas, porque a nossa batalha é espiritual. Mas as armas de Deus, aquelas armas que o Senhor tem nos dado, nos concedido para a batalha. E que armas são essas? As armas indispensáveis da defesa. Vamos lá, as armas da defesa. Ele diz, cingido os lombos com a verdade. Quando nós vemos lá no versículo, na leitura bíblica em classe, no versículo 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e em seguida vestida a couraça da justiça. Os lombos com a verdade retrata a peça usada para a mobilidade ao soldado no combate. É uma peça a qual o soldado ele tem uma facilidade de se mobilizar e faz o que? A referência à verdade da doutrina de Cristo. A palavra de Deus, ela é a verdade e nada pode ir contra a verdade. Nós devemos estar cingindo os nossos lombos com a verdade, praticando a verdade, vivendo a verdade, de forma que nós estejamos aptos para o combate, para combater todo tipo de mentira, todo tipo de heresia, todo tipo de problemas. Tudo aquilo que vem contra os princípios, nós vamos combater com a verdade. Então nós devemos estar com os lombos cingidos com a verdade. Em seguida, ele vai falar sobre a couraça da justiça. A couraça é um elemento essencial para o soldado, porque ela protege os seus órgãos vitais. Todo um aparato que vem no tórax, no peito do soldado, para proteger os seus órgãos vitais. E a justiça de Cristo é a retidão do soldado no campo de batalha. Mais à frente ele vai falar sobre, no versículo 15, calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. É como se fosse uma meia bota que o soldado usasse, uma caneleira acoplada à sua bota, para o quê? Com cravos nas solas para dar estabilidade ao soldado. Em meio à luta, em meio ao enfrentamento de uma guerra, ele possa ter resistência para defender. Então, aqui, quando Paulo refere-se a calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz, ele refere-se à firmeza do Evangelho, que ela proporciona prontidão para testemunhar de Cristo Jesus. Então o soldado ele tem que estar preparado, tem que ter resistência e ele tem que ter firmeza do Evangelho, tem que ter certeza daquilo que ele está defendendo, daquilo que ele está fazendo, daquilo que ele está pregando. E isso proporciona prontidão para testemunhar
de Cristo Jesus. Ele tem certeza daquilo que ele está defendendo. E no versículo 16, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, para proteger contra os dardos incendiários, todos os dardos, todas as setas que o inimigo lança. O escudo, ele pode ser de madeira, ele pode ser de diversos tamanhos, para que ele possa o quê? Defender o soldado na batalha. E significa para nós, no sentido espiritual, nas armas espirituais, significa uma fé inabalável em Deus. Mesmo diante das calúnias, das dúvidas, das rebeliões, de tudo aquilo que o inimigo lança contra as nossas vidas, nós estamos preparados para nos defender com o escudo da fé. Porque nós conhecemos os dardos, nós conhecemos aquilo que procede de Deus, aquilo que procede do homem e aquilo que procede do inimigo das nossas almas. Então nós temos que usar esta arma que é essencial na batalha, na vida cristã, que é o escudo da fé. E nós temos mais uma arma de defesa, que é o capacete da salvação. Versículo 17, tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação é a proteção para a nossa cabeça. Refere-se à certeza, à garantia, à convicção da salvação em Cristo. É a convicção em que você crê, é a certeza daquilo que você tem em Cristo Jesus, porque foi Ele que te deu a salvação. É quando a sua formação, seu caráter espiritual está formado e está protegido pelo capacete da salvação. Nada que for lançado contra a sua vida vai conseguir penetrar na sua mente, na sua cabeça, porque você tem o capacete da salvação. E como a espada do Espírito, a espada ela é uma arma tanto de defesa como de ataque. A espada ela é imprescindível arma ofensiva. É a espada do Espírito, ela tanto para ataque quanto defesa. No termo grego é machaira, é uma espada curta que quer dizer que o combate é pessoal. Todos os dias, diariamente, nós estamos combatendo corpo a corpo, lutando e batalhando contra o adversário das nossas almas, que incansavelmente tenta de todas as formas contra as nossas vidas. Mas Deus, por sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, tem nos guardado, tem nos sustentado, e se não for o Senhor, onde estaríamos? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, tem nos concedido a vitória. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo e para derrubar as forças do mal. Então, nós devemos saber, nós devemos manejar bem a espada do Espírito. Mas para que possamos ser um soldado treinado, nós precisamos da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. Nós devemos manejar bem a palavra de Deus. Mas para isso nós devemos o quê? Aprender, sentar, buscar, entender, compreender a sua palavra, porque quando nós sabemos, quando nós manejamos bem a palavra de Deus, o adversário das nossas almas, ele pode tentar, mas ele vai ser vencido no nome de Jesus, porque nós sabemos manejar bem a palavra de Deus, porque Deus nos dá a vitória, porque Deus nos ensina através da sua palavra, através dos seus ensinamentos, nós somos mais do que vencedores. Assim como Jesus, que usou a palavra para combater contra o adversário das nossas almas. Naquele período que Jesus estava na tentação no deserto, ele usou a palavra para combater, usou a espada para combater o inimigo. E assim como exemplo de Jesus, nós devemos fazer da mesma forma.
E para nós concluirmos a nossa aula de hoje, os ardis de Satanás não podem ser subestimados. O inimigo ele não deve ser subestimado. Nós temos que conhecer as estratégias do nosso adversário e para sabermos combater contra ele. Porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. Por quê? Porque maior é aquele que está conosco. Nós temos um arsenal. Nós podemos, em nome de Jesus, que é aquele que vai à nossa frente, vencer a batalha, assim como temos vencido para a glória do nome de Jesus. A Escritura convoca o salvo a combater e vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Então, para vencermos, para lutarmos, nós devemos estar revestido com a armadura de Deus. E aqui nós finalizamos a nossa aula, a 13ª lição do segundo trimestre de 2020, finalizando esse trimestre, a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selado com a promessa, com o Espírito Santo da promessa. Então, nós ficamos por aqui com essa aula, que Deus abençoe e, se Deus permitir, no próximo trimestre nós estaremos estudando mais a palavra de Deus. Que Deus abençoe, até o próximo trimestre, se Deus assim nos permitir.